Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar nesta manhã, para que sejamos capazes de acolhermos no coração esta palavra que acabamos de ouvir, a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do segundo domingo da Páscoa. E durante estes 50 dias, até chegarmos à festa de Pentecostes, vamos acompanhar a experiência que os discípulos vivem após a ressurreição de Jesus. O trecho que nós acabamos de ouvir, ele foi retirado do capítulo 20 do Evangelho segundo João. Então, durante a semana, seria bom que vocês rezassem, meditassem todo o capítulo 20, porque agora nós vamos ouvir apenas um trecho deste capítulo, que narra como se deu estas experiências com Jesus ressuscitado, de acordo com o evangelista João. O texto de hoje, ele é um pouco mais extenso, mas é um texto que tem uma riqueza teológica e simbológica muito grande a nos ensinar. Então agora nós voltaremos ao texto, porque ele será a nossa bússola, a nos conduzir nesta meditação da palavra, agora neste domingo, dia do Senhor.
Então tomemos o versículo 19, capítulo 20, versículos de 19 a 31. O versículo 19 nos disse: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Este primeiro versículo, que é a introdução, já nos apresenta vários elementos. Primeiro, o anoitecer daquele dia. Nós que vivemos na cidade, já não sabemos mais fazer a experiência do anoitecer, porque na cidade é dia e noite, porque nunca para, nunca escurece. Mesmo que o sol vá embora e chegue a lua, nós temos os postes de iluminação, nós temos as nossas casas iluminadas, nós temos um grande movimento que nos impede de viver bem o dia. Mas eu gosto muito daquela experiência que nós fazemos quando estamos na roça. Porque na roça você tem a possibilidade de acompanhar o dia na sua dinâmica. Pela manhã, pela tarde, o sol quente, a claridade, mas no final do dia, quando estamos lá, percebemos que o anoitecer é a hora mais doída do dia. Por que isso? Porque é aquele momento onde a gente para refletir este movimento de claridade e de escuridão, de dia e de noite. E esta hora é uma hora doída, por quê? Porque ela nos confronta de maneira existencial, diante daquelas questões mais íntimas que brotam dentro de nós. E é nesta hora que Jesus chega. Ao anoitecer. E como o Evangelho é sempre uma palavra viva e atual, nesta dimensão antropológica e existencial, no seu anoitecer de cada dia, queira a presença de Jesus vivo e ressuscitado. Porque seria Ele a luz a iluminar os discípulos diante deste entardecer, diante deste início de noite, diante desta escuridão. O primeiro dia da semana, o domingo por excelência, o dia do Senhor, o dia que fazemos memória da sua ressurreição e de uma nova criação que Ele realiza por meio desta mesma ressurreição. Mas aqui, o texto nos apresenta um outro elemento muito pertinente. Estavam fechadas por medo dos judeus. Os discípulos fizeram uma experiência magnífica com Jesus durante a sua vida pública. Deixaram tudo, as suas famílias, o seu trabalho, os seus sonhos, e se tornaram discípulos seguidores dele. Logo, tudo aquilo que acontecia, eles se sentiam confirmados, porque lá estava Jesus. E agora, depois da sua paixão e da sua morte, qual é a reação dos discípulos? Medo. Porque se antes a nossa segurança estava com Jesus, os judeus foram capazes de matar. Esta era a questão que rondava a cabeça e o coração de cada um dos discípulos. Jesus, sendo Jesus, foi morto pelos judeus, imaginemos nós. Então, são assombrados pelo medo. E o medo nos faz reféns.
Em que sentido, padre? O medo dos discípulos os trancaram no cenáculo, com as portas fechadas. E agora nós poderíamos trazer este evangelho para perto de nós e nos questionarmos: quantas vezes o meu medo já me aprisionou? Quantas vezes o meu medo já me trancou num quarto escuro? Quantas vezes o meu medo me impediu de ir ao encontro dos outros? E hoje nós temos sofrido, não só com a pandemia, mas com vários males que dizem respeito à nossa dimensão psicológica e psiquiátrica. Ansiedade, depressão, pânico. E vocês sabiam que todas estas doenças têm como origem o medo? O que está por detrás da ansiedade? Medo. O que está por detrás da depressão? Medo. O que está por detrás do mal do pânico? Medo. E trazendo o evangelho para perto de nós, somos convidados a uma experiência que dissipa o medo. E dissipando o medo, nós seremos livres também de todos estes males que eu acabei de citar aqui agora e que muitas vezes têm nos maltratado. Jesus vem e permanece no meio dos seus discípulos, e esta presença não cessará, permanecerá constantemente para acompanhá-los e para conduzi-los. Porque Jesus entra, mesmo com as portas fechadas, e se coloca no centro. Irmão, irmã, não tem porta, não tem ambiente trancafiado que possa conter Jesus. Se nem a morte foi capaz de detê-lo, quanto mais uma porta fechada. E se vocês observarem no texto, as portas estavam fechadas, trancadas, e Jesus entra. Porque agora ele entra como ressuscitado e se coloca no centro. E hoje nós devemos fazer um outro questionamento: qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? Ele está no centro ou ele fica lá no final da fila, nas últimas prioridades, ou quando sobra algum tempo que eu vou me dedicar a Ele? A presença de Jesus ressuscitado no centro, junto com os seus discípulos, não cessará, será permanente, e Ele vai acompanhá-los e conduzi-los. Então, todas as vezes que você se sentir ameaçado, ameaçada pelo medo, que muitas vezes vai te maltratar e te fazer sofrer, peça a Jesus que ocupe o centro da sua vida, porque a presença de Jesus dissipa todo medo, toda maldade. E naquele momento, Jesus vai dizer para eles: a paz esteja convosco. Olha que interessante. O que se opõe à paz? O medo. Então aqui nós temos o antagonismo entre medo e paz. Jesus conhecia a realidade dos discípulos trancados. E sabia que diante do medo, o que os discípulos precisavam? De paz. E esta paz aqui, gente, não é somente a ausência do conflito,
Mas esta paz aqui é aquela que só Jesus pode nos oferecer diante das nossas agitações, diante das nossas agonias, perante os nossos medos. Peça a cada dia a paz de Jesus diante pelos noticiários que têm nos bombardeados, diante de tantas mortes, diante de tanta doença. Nós hoje somos estes que precisamos acolher Jesus no centro da nossa vida e experimentá-lo, o que Ele tem para nos oferecer, a sua paz. Depois destas palavras, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. As mãos e o lado, cravejados pelos pregos da cruz, as mãos, dos pés e depois o seu lado aberto, é para que os discípulos entendessem que o Cristo ressuscitado é o Cristo crucificado. E que mesmo após a sua vitória, a sua ressurreição, este Deus iria para a eternidade marcado por estas chagas, por estes cravos, por estes pregos. Um Deus ferido por amor. E a experiência de quem encontra este Deus vivo e ressuscitado é a alegria. Nos disse o Evangelho que os discípulos ficaram muito alegres ao ver Jesus ressuscitado. Logo, a fonte da nossa alegria é Cristo ressuscitado. Padre, em meio à pandemia, em meio a tantas mortes, a tanto sofrimento, é possível experimentar esta alegria? Eu quero dizer para vocês que sim. O ambiente dos discípulos era um ambiente muito desafiador, do domínio do Império Romano e da maldade dos judeus. Então o contexto lá fora era um contexto muito difícil para os discípulos nesta época. Mas estas dificuldades não foram capazes de impedi-los de experimentar grave. E nós não desconsideramos isso. Mas a partir do momento que nós abrimos a porta do coração, que nós permitimos com que Cristo entre, com que Ele ocupe o seu lugar, que é o centro, Ele vai permanecer conosco, e em meio às dificuldades da vida, Ele será a razão da nossa alegria. Porque isso é fruto da paz que somente o ressuscitado pode nos dar. Depois disso, Jesus disse novamente: a paz esteja convosco. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. A experiência da paz e da alegria que o ressuscitado oferece aos seus discípulos fossem os melhores? Não. Esta experiência era uma experiência que traria a autenticidade de um encontro que é capaz de mudar a vida, e mudando a vida muda a realidade, que os discípulos deveriam anunciar a todas as pessoas. Como o Pai me enviou, Jesus é por excelência o primeiro discípulo do Pai. Agora Jesus confia este mesmo mandato aos seus discípulos para que eles pudessem
ir anunciar às outras pessoas que Jesus está vivo e ressuscitado. Se estavam trancados dentro de uma sala, eles iriam cumprir. Por quê? Porque o medo não deixava. Prendia, segurava, trancava. Mas a paz de Jesus, a alegria de Jesus e o sopro do Espírito que ele dá sobre o grupo dos discípulos, os possibilitará uma força que eles não encontrariam neles mesmos. Se nós pegarmos o Evangelho no original, que é o grego, a língua que ele foi escrita, nós vamos ver que neste versículo 22, recebei o Espírito Santo, diz respeito ao mesmo verbo que está em hebraico, lá no Antigo Testamento, no início do livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, e sopra nas suas narinas o sopro da vida. Por que que o verbo é o mesmo do início da criação e agora do momento da ressurreição? Porque em Jesus nós temos uma nova criação. Porque em Jesus nós temos uma verdadeira ressurreição que nos comunica a vida de Deus pelo dom do Espírito. Deste sopro de ressurreição, deste sopro que nos reergue e que dissipa todo o medo e toda a angústia e que nos possibilita a graça da paz e da alegria de Jesus. Este é o sopro da nova vida, que foi capaz de fazer com que cada um daqueles discípulos se tornassem também novas criaturas. Para quê? Para a missão. Ide e anunciai a toda criatura. Então nós temos a universalidade da salvação em Cristo Jesus. O seu evangelho, a sua paz, a sua alegria, o dom do Espírito Santo, já não era mais para um povo restrito, como no Antigo Testamento, o povo judeu, mas era para toda a criatura, para todos os povos, raças, culturas e nações. A salvação em Jesus é universal, é para todos. E naquele momento, Jesus lhes concede uma autoridade. A todos aqueles que perdoarem os pecados lhes serão perdoados. Todos aqueles que não perdoarem, os pecados lhes serão retidos. De acordo com a teologia católica, nós temos neste versículo a fundamentação bíblica para o sacramento da reconciliação, ou chamado também de confissão. Então, a todo momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que muitas vezes nos aprisionam e trancam-nos dentro de um lugar fechado, vem a graça do Espírito pela ação de Jesus que nos perdoa e que nos dá uma nova vida. Então, cada confissão é uma obra nova que realiza Deus em mim e que me faz uma pessoa nova, independentemente da idade cronológica que eu tenho. Esta é a novidade do mandato apostólico que depois se desdobra na vivência dos sacramentos. Mas agora vem a segunda parte do texto. Esta primeira é mais teológica. E agora a segunda é mais prática. Aparece pela primeira vez. Estavam os 10 discípulos. Um já tinha se perdido pelo caminho, que era Judas. E Tomé, chamado Dídimo, não estava com o grupo dos apóstolos.
quando Jesus apareceu. Depois desta aparição, chega Tomé. E olha o que vai acontecer agora. Os discípulos vão contar-lhe o que aconteceu. Vimos o Senhor, anunciam para Tomé. E Tomé vai dizer: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não uma experiência que me pede uma prova para que eu acredite. Fala de Tomé a incredulidade, ou seja, a falta de fé. Para que eles, já não sou eu que preciso aderir ou acreditar nele, mas de acordo com a visão de Tomé, é ele que precisa, depois de ter sofrido tanto numa cruz, depois de ter passado por todo tipo de humilhação, ser morto da forma mais cruenta, que ele está ressuscitado. É demais, não é, minha gente? Numa dimensão mais lógica, é muito, mas aqui entra a pedagogia de Deus. A incredulidade de Tomé, que representa também a nossa incredulidade. Porque quantas vezes na sua vida você duvidou de Deus? Quantas vezes você fez uma promessa dizendo que Deus tinha que provar o que você estava precisando ou o que você estava pedindo para que você acreditasse nele? E aqui poderíamos dar vários outros exemplos. O testemunho dos seus amigos, vimos o Senhor, não foi capaz de convencê-lo. Ele queria prova. E hoje nós podemos falar secularizada que para tudo precisa de prova. Precisa ter um efeito, precisa ver para crer. O desenvolvimento de toda a ciência, de tudo aquilo que envolve a dimensão científica, tem desconsiderado a cada vez mais o campo da fé. Porque se Deus não é um objeto, não é uma fórmula matemática, não é um suprimento de laboratório, que eu possa fazer o teste para obter a aprovação, como eu faço de um medicamento, logo ele não é credível. E não sendo credível, eu não preciso acreditar nele. Um racionalismo que tira a possibilidade do campo da fé. Porque o racionalismo só é válido diante daquilo que se prova, daquilo que se consta. Diante disso, passaram 8 dias. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Nesse dia, Tomé estando fechadas as portas, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Padre, por que que Jesus repete? Por 2 coisas. Primeiro, porque este é o centro do anúncio da sua ressurreição. A paz consiste no Cristo que está presente em meio a nós. Em segundo lugar, porque Tomé ainda não tinha experimentado essa paz. Então era necessário que de fato ele, acolhendo o ressuscitado, alcançasse aquilo que o seu interior almejava, a plenitude da vida. Se vocês lerem o Antigo Testamento,
A paz no Antigo Testamento é considerada a plenitude da vida e que só poderia ser comunicada pelo Messias, porque ela era por excelência o dom messiânico. E agora chega Jesus, dizendo novamente: a paz esteja convosco. É esta experiência que planifica a pessoa humana. É esta experiência que dá o verdadeiro sentido para a nossa existência. E é somente Jesus vivo e ressuscitado que pode nos comunicar e nos doar esse grande presente. Depois disso, Jesus disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Na tradução do original, existe uma palavra mais forte. Aqui do lecionário está: põe a tua mão aqui. Na tradução original é a seguinte palavra: mete a tua mão aqui. Então essa tradução tem uma força maior entre colocar e meter. Aqui o verbo tem mais força. E por que Jesus fala isso com Tomé? Porque a fé não se funda na visão, mas a fé se funda no testemunho. A fé não se funda na visão do que eu vejo, do que eu apalpo, do que eu toco. Mas a fé, ela se funda no testemunho daqueles que viram o Senhor. E é por esta fé que os cristãos entram em comunhão profunda com Cristo ressuscitado. A primeira experiência feita pelos discípulos, recebendo a paz, a alegria, o dom do Espírito e a missão de comunicar este Cristo ressuscitado a toda a criatura, é o que se fundamenta a fé cristã. Não é uma fé de laboratório, que precisa ser testada para ser aprovada. E a pedagogia do amor de Deus, para não nos perder, é tão grande, que para Tomé, naquele momento, era necessário tocar, meter a mão, colocar os seus dedos nas chagas de Jesus, que já estava ressuscitado. E Jesus permite com que Tomé faça esta experiência para que ele creia. E a partir do momento que Tomé colocava as suas mãos nas feridas, nas marcas das chagas de Jesus, que estava vivo e ressuscitado, Jesus tocava as feridas e as chagas de Tomé. Porque estas feridas precisavam ser saradas. Estas feridas precisavam ser curadas para que Tomé ressuscitasse. Irmão, irmã, não viva uma vida toda das suas feridas, dos seus machucados, mas faça uma experiência de um testemunho de fé que te mova para que de fato você experimente a paz do ressuscitado, que você experimente a alegria de Jesus que está vivo,
que você experimente o sopro do Espírito, que vem como um bálsamo, que nos lava, que nos redime, que nos perdoa, que nos cura, que nos liberta, para que os nossos olhos sejam capazes de ver aquilo que não se é palpável. O Cristo ressuscitado. Se ouvirmos as testemunhas com o coração atento e nos abrirmos ao Senhor, então saberemos que Ele verdadeiramente ressuscitou. Ele é por excelência o vivente. E olha que interessante o que nos disse o Salmo de hoje. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas, não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Esta é a finalidade da fé. Mais do que a minha mão tocar as feridas aonde foram os cravos de Jesus, mas que seja a mão de Jesus a me tocar, que seja a mão de Jesus a me levantar quando eu estiver caído, que seja a mão de Jesus me fortalecendo quando a minha fé está abatida. Isto é ressurreição. A palavra ressurreição significa reerguimento. E mais do que Tomé tocando em Jesus, era Jesus que precisava tocar em Tomé. E muitas vezes, irmão e irmã, a nossa incredulidade, porque na verdade sou eu que tenho que tocar em Jesus para acreditar. E quantas vezes perdemos esta oportunidade de sermos levantados pela sua mão direita, que quer fazer maravilhas em nós, que quer nos levantar, que quer nos... Senhor. Padre, e o que vai acontecer agora com Tomé? Nos disse o texto, versículo 28. Meu Senhor e meu Deus. Jesus dá um puxão de orelha em Tomé. Não seja, mas seja fiel. E hoje esse puxão de orelha é para cada um de nós. Seja fiel. Tomé se arrepende. Tomé se abre, apareceriam, e logo ele faz uma profissão de fé. Meu Senhor, os dois títulos grandiosos que só poderia ser dado a Deus, de Senhor, a ressurreição de Cristo, é para que nós o reconheçamos como Deus e como Senhor. O Kyrios. Eu dizia em uma das missas desta semana, da oitava da Páscoa, que Kyrios, que o Senhor, é o título mais completo para o Messias. Então, professar Jesus como Senhor é contemplar a totalidade de quem Ele é, o Kyrios por excelência, e reconhecê-lo como o meu Deus. Então, todas as vezes que você estiver trancafiado, com medo, o que é que você tem que dizer? Senhor e meu Deus. Vamos repetir essa frase? Meu Senhor e meu Deus.
Todas as vezes que você estiver ansioso, depressivo, com muito pânico na cabeça, o que você tem que dizer? Meu Senhor e meu Deus. Todas as vezes que faltar a alegria de uma vida nova, experiência da ressurreição, o que você tem que dizer? Meu Senhor e meu Deus. Está aí, minha gente, a receita. Só basta a gente viver. É tudo isso que o nosso Deus, que o nosso Senhor tem para nos dar de presente. É necessário, com Tomé, meter a nossa mão no lado transpassado de Jesus e professarmos a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados. Aqui Jesus retoma a uma das bem-aventuranças que ele entregou aos seus discípulos, que dizia: bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Qual o significado da palavra bem-aventurado? Feliz. Feliz. Então, fazer uma experiência de fé, que consiste nesta capacidade de irmos além do que os nossos olhos podem ver e do que as nossas mãos podem tocar, é nos abrir a uma nova luz que nos ilumina, que nos eleva, porque nos possui a paz, a alegria, o Espírito Santo, o perdão dos pecados, para que com esta nova visão contemplemos a face de Deus. E olhando para Ele, digamos: meu Senhor e meu Deus. Imagina, esse é o dom da fé. Esta é a realidade mais intrínseca que nós buscamos de maneira interior. Ser bem-aventurado. Mas para ser bem-aventurado precisa crer. Precisa acreditar. Que saiamos de uma visão meramente biológica, que saiamos apenas de um contexto materialista e imanente, das coisas, do toque, e nos abramos a uma nova luz que nos ilumina e que nos transcende para aquilo que é tão grande, que é tão maravilhoso, que é tão completo, que os nossos olhos humanos não são capazes de contemplá-lo na totalidade de quem Ele é, o Cristo ressuscitado. É desta nova visão que eu e você precisamos nesta pandemia, irmão e irmã. É deste novo olhar que nós precisamos para a nossa realidade sofrida. É desta luz que nós precisamos em meio a tantas trevas e escuridões. A luz da fé. A luz do Cristo ressuscitado. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. A pedagogia da fé é para esta experiência, para que crendo nele, como Senhor, como Cristo, como Filho de Deus, nós tenhamos a vida plena, a vida abundante, que cada um busca a cada dia da sua existência,
e que só poderá ser plenificada nele, porque Ele conhece nossas feridas, Ele se deixa ferir pelo amor que tem para conosco, Ele sempre se deixa ferir por nós, e a nossa segurança está nele, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Peçamos então neste momento esta graça. Por um instante feche os seus olhos e pense aonde esse evangelho de hoje te confrontou. Quais são os seus medos? Quais são as situações que tiram a sua paz? O que tem te impedido de experimentar a alegria? Quais são as suas feridas, os seus machucados? Quais são as suas incredulidades que te impedem de viver a fé em Jesus ressuscitado? Vai dizendo: Senhor, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé. Hoje eu quero esta paz. Hoje eu quero esta alegria. Hoje eu quero este sopro do Espírito que me dá uma nova vida e que me torna uma nova criatura. Hoje, Senhor, já não sou eu mais que necessito tocar as Tuas feridas, mas eu preciso, Jesus, que a Tua mão direita toque as minhas feridas, para que elas sejam curadas, e para que eu seja curado por Jesus. Como Tomé, credulidade para a credulidade, para que eu saia da escuridão, para que eu saia da morte para a vida. Eu quero te dizer: Tu és o meu Deus. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência Tua, já não ouvia mais a Tua voz. Só acreditarei se eu tocar Teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em Ti, poder ouvir Tua voz dizendo-me: põe aqui Tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para Ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a Tua paz. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência Tua, já não ouvia mais a Tua voz. Só acreditarei se eu tocar Teu lado aberto e sentir pulsar